vamos falar de uma parte essencial da química, a química orgânica. A química orgânica tem esse nome devido ao cientista Berzelius, que em 1807 formulou a teoria da força vital. Segundo a teoria da força vital, a produção de compostos orgânicos só poderia ser feita por seres vivos. Porém, a teoria da força vital, segundo a qual só seria possível a produção de compostos orgânicos dentro de organismos vivos, caiu em 1828. Pois veja, a ureia, substância encontrada na urina, foi produzida em laboratório. Assim, caiu a ideia de que seria necessária uma força especial que só existia dentro de organismos vivos para que algumas substâncias existissem. A partir daí, abriu-se um novo mundo para a química. A vertente desta ciência que hoje talvez seja a mais importante. Surgiu a química orgânica. Então, um novo conceito em química orgânica surgiu também. Hoje, sabemos que a química orgânica não estuda os compostos produzidos por nenhuma força vital. Não se tratam de compostos que só podem ser produzidos dentro de um organismo vivo. Mas, hoje, dizemos que é a parte da química que estuda os compostos que contêm o elemento químico carbono. É gigantesca a quantidade de substâncias que podemos produzir com os conhecimentos de química orgânica. Com certeza, a química orgânica revolucionou a vida humana. Ela está presente na agricultura, principalmente no desenvolvimento de adubos e substâncias para o combate às pragas. Ela está presente nos plásticos, que na realidade são produzidos a partir do petróleo e são materiais essenciais para a nossa vida hoje. Conforme o conhecimento do homem na química orgânica tem evoluído, surgem materiais cada vez menos agressivos à natureza. Os combustíveis de automóveis que encontramos nos postos de gasolina também são substâncias orgânicas, além de boa parte dos materiais encontrados nos próprios veículos. Nem todo combustível vem do petróleo, porém, todo combustível contém o elemento carbono na sua constituição, sendo, portanto, substância orgânica. Veja o caso do etanol. O etanol é derivado da cana-de-açúcar, porém, também é substância orgânica. Também contém carbono em sua constituição. Se tem uma coisa que nós não podemos negar, é a nossa dependência à indústria do petróleo. Ao nosso redor, podemos identificar o tempo todo compostos que são produzidos a partir do petróleo. Materiais que utilizamos que não existiriam se o ser humano não tivesse dominado a indústria do petróleo. São materiais que só existem devido à habilidade que o ser humano desenvolveu na utilização do petróleo. O petróleo nos fornece gasolina, asfalto, material base para a fabricação de plásticos, nos fornece diesel, querosene, entre tantos outros materiais essenciais para o mundo de hoje. É muito importante que a gente saiba classificar as cadeias carbônicas.
Veja, o carbono é um tipo de átomo capaz de formar cadeias, algo que não é comum na química. É uma característica especial do carbono e que torna este elemento químico tão diferente dos outros. As cadeias carbônicas podem ser cadeias abertas se possuírem carbonos primários, carbonos ligados a apenas um átomo de carbono. Podem ser cadeias fechadas quando não possuem carbonos primários e, portanto, são cadeias que formam anéis. Temos as cadeias saturadas, que não possuem ligações duplas ou triplas entre carbonos, e temos as cadeias insaturadas, que possuem uma ligação dupla, uma ligação tripla, ou até duas ou mais dessas ligações entre carbonos. Também podemos classificar as cadeias orgânicas em homogêneas e heterogêneas. Dizemos que uma cadeia é homogênea quando entre dois átomos, veja bem, entre dois átomos de carbono, nós não encontramos átomos diferentes. E uma cadeia será heterogênea quando, no meio de dois átomos de carbono, você encontra, lá na cadeia, um átomo diferente de carbono. Por exemplo, você encontra um átomo de carbono ligado a um átomo de oxigênio e este oxigênio ligado a um outro átomo de carbono. Então, neste caso, você tem uma cadeia heterogênea. Mas quando não há átomos diferentes de carbono entre carbonos, você diz que a cadeia é homogênea. As cadeias normais são aquelas que não possuem átomos de carbonos terciários. As cadeias normais, então, você vai perceber que elas não são ramificadas. Porém, quando numa cadeia existem átomos de carbonos terciários, átomos de carbono ligados a 3 átomos de carbono, então, a partir daí você terá cadeias ramificadas. Veja que, se você tem carbonos ligados a 4 átomos de carbonos, que são os carbonos quaternários, neste caso também você vai ter cadeias ramificadas. Nós dizemos que para uma cadeia ser ramificada, ela tem que ter no mínimo um carbono terciário. Vamos agora a um exercício para finalizar a aula. Assinale a alternativa verdadeira. Cadeia ramificada é aquela que apresenta um heteroátomo ligado a um carbono secundário? Olha, a presença de heteroátomo, ela vai dizer se a cadeia é heterogênea ou homogênea. Heteroátomo quer dizer átomo diferente, diferente de carbono. Então, cadeia ramificada não é um conceito que está ligado à presença de um heteroátomo. Portanto, a alternativa A está errada. A alternativa B, cadeia normal é aquela que não apresenta ligação dupla entre carbonos? Olha só, para uma cadeia ser normal, significa que ela não tem ramificações. Significa que ela não tem carbonos terciários ou quaternários. Não tem nada a ver com presença de ligação dupla. Portanto, a alternativa B também está errada. Cadeia insaturada é aquela que apresenta ligação π entre carbonos? Olha só, como a gente viu aqui na aula, uma cadeia vai ser insaturada quando tiver ligações duplas ou ligações triplas. Quando você tem uma ligação dupla ou tripla, é quando entre dois carbonos
formou-se mais do que uma ligação. E quando se forma mais de uma ligação entre dois átomos, a segunda e a terceira, se houver, serão chamadas ligações do tipo π. Portanto, a presença de ligações π entre carbonos é que determinará a cadeia ser insaturada. Portanto, a resposta é sim a letra C. A letra C é a alternativa correta. Vamos analisar por que a D e a E estão erradas? Cadeia saturada é aquela em que pelo menos a metade do número de carbonos está ligada a um heteroátomo. Olha, isso não tem nada a ver com nada. Não existe nenhuma classificação na química orgânica para uma cadeia que tem metade do seu número de carbonos ligados a um heteroátomo. Isso não existe. Alternativa E. Cadeia cíclica. Veja, cadeia cíclica é sinônimo de cadeia fechada. Então vamos lá. Cadeia cíclica é aquela que não forma um ciclo de carbonos, de átomos de carbonos. Então veja que aqui é fácil de perceber o erro. O nome já diz, cadeia cíclica. Então ela forma um ciclo de carbonos. E a alternativa E nega isso. Por isso a alternativa E está errada. E, portanto, a resposta para esse exercício é a alternativa C. Bons estudos e muitos exercícios para você.